Tanto que quando eu cheguei na Santa Helena, eu lancei esse slogan, né? Que é Santa Helena em todo lugar. Eu quero ter Santa Helena em todo lugar. Onde o nosso cliente está, a gente tem que estar. Não é só a paçoquita, é uma composição de produtos, de marcas para diferentes perfis. E a gente está em todo momento na casa da pessoa, na memória do consumidor. Seja de manhã, tarde e noite, seja na alegria, na tristeza. É isso aí. Eu consigo consumir um produto Santa Helena. Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Prazer estar aqui trazendo um pouco sobre experiência de marca, sobre branding, sobre eventos e ativações. E hoje nós temos uma conversa com alguém que está escrevendo um capítulo muito interessante na Santa Helena, numa das empresas mais queridas do Brasil e que todo mundo conhece já por Paçoquita, por Mendorato, claro que vai muito além disso. Ele tem mais de 25 anos de estrada, passou por grandes companhias como Galena, Ambev, PepsiCo, entre outras grandes empresas, e está com essa missão, né, de assumir o time, a diretoria de marketing e vendas, e com um projeto ambicioso para transformar ainda mais essa grande companhia como é a Santa Helena. Com a gente hoje, o Elbio Ambrosioni, diretor comercial e marketing da Santa Helena. Bem-vindo, um prazer ter você conosco. Obrigado, Rodrigo. Bom demais estar aqui, eu me sinto honrado demais com o convite. Realmente é um desafio grande. Eu cheguei na Santa Helena tem 2 meses, né? Fiz essa semana 2 meses e tenho aprendido muito de Santa Helena e muito desse meu retorno para o mercado de alimentos, porque eu já atuei no mercado de alimentos, um pouco da minha história, mas voltar para esse mercado, tendo ficado nos últimos 11 anos no mercado de farma, beleza, saúde, bem-estar, está sendo muito gratificante, está sendo muito bacana para mim e rejuvenescedor, né? Eu estou me sentindo um garoto voltando para o mercado, um mercado que eu gosto muito, que é esse mercado de varejo, e poder trabalhar uma marca como Santa Helena, uma empresa como Santa Helena, e desenvolver uma marca como Santa Helena, com Paçoquita, Mendorato, Croquíssimo, está sendo assim um desafio, mas ao mesmo tempo muito entusiasmo nisso que a gente está fazendo. Muito Obrigado bom. pelo convite. Valeu, Elbio. E aí, olhando para esse começo desses primeiros 3 meses, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Sentei numa cadeira nova, isso qualquer faixa, né? Desde o estagiário até o C-Level, aqueles são os meses ali, tá, o que eu tenho que entregar, né? Qual que é o seu plano? Então, o que você fez nesses primeiros meses e o que você pretende fazer nos próximos, a fechar esse primeiro ano, né? Um ano de sucesso e você trazendo essa bagagem sua para dentro da companhia. Assim, eu tenho algumas crenças, eu gosto de falar de crenças, tem gente que fala assim, não, tem crenças limitantes, né? Eu gosto de falar de crenças, e eu vou até falar aqui, eu acredito muito que para uma empresa ter sucesso, né, seja em qualquer negócio, tem 4 coisas que eu vejo como básicas, mas que elas se derivam em outras coisas também, mas tem 4 coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, gente boa. Então, se tem uma coisa que quando eu cheguei na Santa Helena, eu fui identificar, eu fui verificar, é o time Santa Helena. E o time Santa Helena é um time muito bom, né? É um time que tem muito valor, tem muito para entregar, muito para desenvolver, muito para crescer. Então, isso já me deixou, quando eu estava no processo de seleção, e aí o nosso CEO, o Gino, que é a pessoa que me convidou e que me motivou muito a voltar para esse mercado e ir para lá, me deixou muito transparente o time que a gente tinha. O que a gente tem, né? E isso já me deu muita segurança. Então, isso é uma coisa muito importante. Tanto de cima, do Gino, do nosso conselho de administração, o Sr. Renato Fechini, que é o fundador e dono da Santa Helena, ele e a família, me deixaram muito tranquilos daquilo que a gente teria de orientação e de apoio de cima, como também daquilo que eu tenho ao meu lado e também junto comigo, né? Que é o meu time, e não abaixo, junto comigo. Então, é muito importante ter gente boa. Então, a primeira coisa é gente boa, e uma das coisas que eu tenho feito em Santa Helena é realinhar esse time e reagrupar isso. Segundo, é uma cultura forte, uma cultura que faça com que aquilo que a gente tem de marca, aquilo que a gente tem de presença, aquilo que a gente tem de reconhecimento daquilo que a gente conquistou ao longo dos anos, né? Que essa cultura esteja no nosso time, desdobrada no nosso time. Então, Santa Helena vai completar esse ano 83 anos de trabalho no mercado brasileiro de alimentos.
Então, ela tem uma cultura já instituída, né? O que a gente precisa é, entendendo o momento da cultura da empresa, como que a gente pode melhorar essa cultura? Nós temos hoje um plano de voo, a gente chama de plano de voo, que seria o nosso planejamento estratégico, onde lá um dos itens é a cultura forte de alto desempenho. Como que eu posso levar um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu faço para que essa cultura esteja difundida e esteja se desenvolvendo? Eu penso que uma das coisas que forma a cultura, e é isso que eu tenho trabalhado atualmente com a equipe, são as crenças. Porque as crenças elas levam as pessoas a uma formação de um jeito de acreditar naquilo para formar uma cultura forte. Se você olhar na história da humanidade, as crenças levaram a culturas de países, de cidades, de povos, vamos dizer assim. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho trabalhado um pouco com essas crenças que eu tenho, que eu desenvolvo, que eu acredito, para a gente estar todo mundo na mesma página, alinhado ali. Então, isso é muito importante. Então, voltando, né? Pessoas, gente, cultura, com formação através das crenças, um plano estratégico. Terceiro seria um plano muito forte, um plano estratégico. E a Santa Helena já tem um plano estratégico bem montado, que é esse plano de voo, né? Ele começou ano passado e a gente está dando continuidade e aperfeiçoando ele esse ano. Então, eu entendi esse plano e falei, peraí, como é que eu posso contribuir para fazer com que esse plano seja desdobrado e seja executado? Porque não adianta ter um plano no papel e não executar, né? Fazer com que aconteça. Então, gente boa, cultura, plano e, por último, que eu acho que aí é onde me dá mais prazer ainda, é conhecer de cliente. Então, se você tem um plano bem feito, mas se você conhece o seu cliente, se você conhece o seu mercado, se você está lá no seu cliente, no seu mercado, isso faz sentido. Então, é um desafio para mim tem sido, olha, eu fiquei fora um pouco desse mercado aqui, de alimentos, mas eu nunca fiquei longe desse mercado, porque como eu tinha tido histórico anterior, eu estava no mercado farma, mas o tempo todo olhando o que está acontecendo no mercado de alimentos e tal, até para eu poder utilizar lá também. Então, quando eu entrei nesse mercado, nesses 2 meses agora, eu tenho entendido mais de cliente para fazer com que aquilo que é o nosso plano esteja alinhado com aquilo que o nosso cliente está buscando, aquilo que eu posso entregar, aquilo que eu quero levar. Porque nenhuma empresa, né, acredito que também seja assim para a Fito, tenho certeza que é assim para a Fito, ela não trabalha para não ganhar dinheiro, ela não trabalha para não ter resultado. Mas como é que você tira o melhor resultado daquilo que está no plano da empresa, que a empresa está buscando como melhor resultado? Como é que você faz isso? Desenvolvendo o seu cliente, fazendo com que o seu cliente também ganhe dinheiro. Porque aí você vai entender de cliente. Tem empresas que muitas vezes querem ganhar o seu resultado, mas não levam o parceiro, o cliente, a ganhar o resultado dele. E aí, quando a gente olha até para o consumidor, isso na relação B2B, ela tem que ser muito forte. Mas quando a gente olha para o consumidor, o cliente final ali, que é quem compra mesmo o produto da Santa Helena, ele também tem que levar o que ele está esperando, né? Eu tenho que entender dele. Então, é um pouco disso que a gente tem feito nesse período. Esses têm sido os meus desafios, têm sido os meus, minha dorzinha de estômago, meu calafrio, aquilo que passa. Assim, eu estou conseguindo fazer com que a nossa gente boa esteja se desenvolvendo, que a nossa cultura, fazer parte dessa cultura e como que eu consigo fazer essa cultura se desenvolver ainda mais. O plano que a gente tem, como é que eu melhoro esse plano, onde é que eu mexo aqui que vai fazer sentido tanto da visão de marketing, da visão comercial, e como é que eu consigo trazer aquilo que eu sei de cliente ou aquilo que a Santa Helena sabe de cliente para dentro da Santa Helena para a gente poder desenvolver. É um pouco isso. Muito bom. Em poucos minutos, acho que daria para conversar algumas horas sobre o que você tem programado ali para dentro da companhia. Legal. Acho que eu vou aproveitar dentro da sua resposta. Essa parte de crenças me chamou muita atenção. A gente, como líder, sempre tem esse cuidado. Tá, cheguei num time novo, ou mesmo aqui na minha empresa, que são bem menos pessoas, a gente tem esse cuidado com cultura. Nesse nivelamento de conhecimento, de valores, tá? Eu cheguei aqui, a galera, eu trabalho assim, eu gosto disso. Peguei a cultura da Santa Helena, misturei comigo. Quem que são as suas referências? E não sei se tem algum exemplo. Que tipo de conversa você tem ali com o time sobre crenças limitantes? Alguma coisa ali nesse sentido? Olha, referências... Olha, eu costumo dizer que... Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Eu sou um vendedor. Tá? Eu construí a minha vida acreditando que vendas é o que faz a diferença em todos os sentidos. Eu construí a minha vida. Desde meus 7 anos de idade eu sou vendedor.
né? Comecei com uma barraquinha de feira na minha casa, na frente da minha casa ali. Falei pro meu pai que eu precisava comprar um tênis novo. Ele falou, tudo bem, vamos lá, vamos vender. Aí ele montou uma barraquinha de feira de legumes e frutas e eu passei a cuidar disso. E a partir daí, sabe, eu ganhei esse gosto por trabalhar com vendas. E aí, por trabalhar com vendas, eu passei a ser um grande estudioso, né? Não um estúdio, porque tem gente que acha que vender é se comunicar bem, vender é enrolar as pessoas, é o contrário. Tem técnica pra caramba. Muita técnica, é muito conhecimento que você tem que adquirir. E quanto mais você adquire de conhecimento em vendas, e aí vai passar muito por marketing, né? Quanto mais você adquire de conhecimento nisso, melhor você vai se tornando vendedor. Né? Aquele que consegue ter mais repertório, aquele que consegue ter mais conhecimento, e principalmente conhecimento de gente, consegue desenvolver melhor venda. Então, as minhas referências, elas são referências nessa área, que eu fui buscando ao longo da minha carreira e ao longo daquilo que eu vou estudando. Né? Eu sou formado, eu comecei tentando fazer engenharia, vi que eu não ia conseguir, porque eu já estava trabalhando, não conseguia acompanhar o ritmo de engenharia, eu mudei para economia. Não é tão fácil também. Não, mas E aí é que eu acho que Deus, fui formado numa família evangélica, uma família cristã, e eu digo que Deus ele me encaminhou ali para algumas coisas que na hora eu não entendia, né? Porque o meu sonho era ser engenheiro elétrico, e de repente eu fui parar em economia. Economia é uma ciência que estuda as relações humanas. E as pessoas nem sempre entendem isso. Acham que economia é finanças, é cálculo, números. Não é. Ela é uma relação humana, é uma relação de troca. O princípio básico da economia é a relação de troca. Aquilo que eu quero, aquilo que você pode me dar. E como que a gente faz isso acontecer em todas as esferas. E a economia é uma relação humana. Então, quando eu fui estudar economia e comecei a entender isso, falei, caramba, acertei, sou vendedor mesmo e quero fazer isso. Então, eu me formei em economia e depois eu fui buscar outros conhecimentos. MBA, especialização, né? E por último, eu fiz um pós-MBA. Ou seja, eu já fiz um pós-MBA, não sei se já existe, né? Ou seja, as instituições de ensino, elas vão evoluindo conforme a necessidade que a gente tem. Sim. E eu consegui, em 2018, fiz o meu pós-MBA. E o meu pós-MBA, ele me mostrou um pouco disso, né? Que aquilo que você constrói no conhecimento que você vai tendo nas suas relações de estudo e também nas suas relações de vivência dentro das empresas, em algum momento você para entender um pouco mais e você vê que você criou uma bagagem que faz com que você possa imprimir isso. Então, quando em cima da pergunta que você me fez, minhas referências, aquilo que eu acredito, aquilo que eu levo para o meu desenvolvimento, vem muito daquilo que eu vivenciei e daquilo que eu aprendi. E como que eu vou equalizando isso para eu levar isso para o meu time. Eu gosto do modelo hands-on, um modelo de fazer junto, um modelo de trabalhar ali lado a lado, né? Eu entendo que a minha equipe não é minha equipe, eu até nem gosto de usar esse termo, né? É a equipe que trabalha junto comigo, quem desenvolve junto comigo. Talvez eu tenha uma formação de cargo que esteja como líder ali, mas eu entendo que essas pessoas têm muito mais a contribuir para aquilo que eu venho a fazer do que eu em si, só com os meus pensamentos, com aquilo que eu entendo. Então essa troca, essa relação de fazer junto e troca, para mim é fundamental. E eu tenho feito isso nesse período, conversado muito com as pessoas, entendido muito com as pessoas aquilo que elas estão fazendo e como que eu posso fazer com que elas façam isso de forma mais rápida, de forma mais organizada, de forma mais alinhada, dentro dos objetivos e planos da empresa, né? Fazendo com que, através da cultura, das crenças, a gente alinhe as nossas crenças e faça com que isso forme a nossa cultura, né? Ajude a nossa cultura a desenvolver. Eu tenho feito isso no que eu chamo de com-marketing, né? Que é comercial e marketing. Mas é lógico que essa estrutura ela vai contribuindo para toda a empresa, estrutura industrial, financeira, todo mundo vai trabalhando dentro disso. Então, as minhas referências, por ter passado por um banco nacional, quando no início da minha carreira, depois uma Ambev, né, que é uma empresa que tem uma cultura muito forte, às vezes questionável a cultura, mas quando tem muita coisa boa. Muita coisa boa, e quando você está lá dentro, aquilo
te contagia, aquilo te leva para um alto desempenho também. Então, Ambev. Depois, eu agora no mercado farma, né? Um mercado de saúde, beleza, bem-estar, um mercado de muito mais glamour, muito mais, né? Eu aprendi bastante nesse mercado, essa cultura da saúde, da saudabilidade. Então, assim, essas são as minhas referências daquilo que eu tenho trazido para Santa Helena. Excelente. Mão na massa total. Me chama muita atenção a história, né? Comecei jovenzinho, se carrega essa veia empreendedora até hoje, que é o hands-on. Tem um termo novo, o Founders Mode. Founders Mode. O pessoal lá do Airbnb soltou um artigo, isso deu uma movimentada lá no Vale do Silício, que é o fundador trabalhar enfiado na operação. E aí, puxar uma pergunta nova nesse sentido, claro que a gente consegue sair da operação, mas nem tanto. E aí, estive em uma palestra recente do Adib, referência enorme, né, como empreendedor do mercado. Não só sigo ele, como já fui em eventos com ele lá na CIMED. Realmente é um líder, é um grande líder para o negócio dele, para o perfil, para a cultura deles. Também tem uma coisa. Para a cultura que ele desenvolveu com o time dele, é um grande líder, é um cara sensacional. E aí ele traz um pouco aquelas porradas que a gente toma nessas palestras e eu tento trazer para o meu dia a dia. O olhar para o cliente que você comentou. Então, geralmente a gente vai subindo de posição, a gente vai ficando um pouco mais distante do cliente. Deveria ser o contrário. Quanto a sua agenda, você tem momentos, ou talvez de ir falar com o cliente, é que você foi para o varejo agora, mas como que você olha para esse cliente que não seja só por pesquisa? Tem algum movimento? O Adib fala muito disso. Eu vou lá e eu visito o farmacêutico, a minha agenda é uma loucura. Vou dar um exemplo para você. A minha agenda é uma loucura, igual a dele. Talvez até... nós temos uma estrutura hoje, né, por canais. Então, nós temos um canal que é o canal varejo, né, o que a gente chama de varejo, que seria o key account, essa estrutura. Nós temos um canal que para a gente é muito importante, nem toda empresa tem, mas para a gente é muito importante, que é o canal do atacado doceiro, que é aquela loja que vende coisas de doce, de festa, essas coisas a gente chama de atacado doceiro. E nós temos um distribuidor, que é aquele parceiro nosso. É um B2B, o atacado doceiro é um B2B, quase um B2B na relação. Não, ele é um B2C. B2B consumidor, né? B2C ali. Eu falo que é B2B com com um Czinho aqui para baixo. Porque ele tem muita venda direto para o consumidor, né? Mas ao mesmo tempo ele também vende para o B2B, para o pequeno varejo que talvez não consiga ter um atendimento de alguém indo lá vender para ele, ou até mesmo o pequeno varejo que prefere ir num único lugar e comprar várias coisas ao mesmo tempo e levar para abastecer o estoque dele, ou aquele marreteiro ou ambulante que vende, que desenvolve, que é uma economia informal que a gente tem no Brasil, que é muito grande, mas no Brasil é muito grande. Então ele tem uma representatividade muito bacana. Esse pessoal é parceiro da Santa Helena, é um parceiro muito significativo para a Santa Helena, porque ajudou muito a Santa Helena a desenvolver. Depois a gente vai entrar num assunto de calendário, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos chegar lá. Chegue lá. Mas, assim, esses caras são muito representativos nesse papel. Então, quando eu olho essa estrutura de distribuição, por que eu estou falando isso? Porque a minha agenda ela tem que estar em cada perfil desse modelo de negócio que a gente tem por canal. E aí é intenso. Eu estava ontem em São Paulo, eu fui fazer uma reunião com promotores ontem em São Paulo de manhã, às 8 horas da manhã. De lá já saí, fui visitar 2 grandes parceiros nossos lá em São Paulo. Voltei ontem à noite para Ribeirão. Estou aqui em Ribeirão hoje com vocês por causa do compromisso que eu tinha com vocês também. Hoje à noite eu vou para São José dos Campos. Vou amanhã. Sou de lá. Você é de lá? Sou de lá. Então, amanhã eu tenho um evento de manhã com uma distribuidora que está lançando um tema que é muito importante para a gente, que é a Junina. De lá de São José dos Campos, eu vou para Sorocaba com outro distribuidor que também vai fazer o lançamento de Junina amanhã. Então, assim, é isso. Não tem como você fazer com que a estrutura, o negócio aconteça por pesquisa, ou por escritório, ou por orientação, ou por ordem, né? É importante você trabalhar um movimento e, ao mesmo tempo, uma equipe que tenha a sua autonomia, que tenha cada um muito bem
desenvolvido e representativo o seu papel. Então, eu tenho gerentes nacionais em cada um desses canais. Eles têm um peso enorme nessa estrutura para fazer essa estrutura funcionar. Mas quando eu puder, estiver com eles junto com o cliente também, para entender junto de cliente e não tirando a autonomia e nem a autoridade deles, pelo contrário, reforçando a autoridade e a autonomia deles, aí sim vai fazer sentido. Então, eu digo que, quando eu falo essa questão do hands-on, fazendo junto ali, ou como você usou o termo... O Founders Mode. Founders Mode. Então, é isso, fazendo com que o time esteja funcionando e trabalhando, mas a gente junto ali, a gente ajudando as coisas a funcionar. E uma coisa boa, né, que eu tenho como referência é o nosso CEO. É a mesma coisa. A hora que ele tem uma agenda, o Gino ele tem uma agenda super, até mais agitada do que a minha, porque ele está olhando a empresa como um todo. Mas a hora que a gente tem uma agenda lá já de calendário, de vamos para esse mercado, vamos visitar esses clientes, vamos para essa região aqui, temos que ir lá naquela região. Ele também é um cara de mercado. Então, é cultura, né? Como é que você desenvolve essa cultura de levar? A gente até está trazendo para Santa Helena uma ideia, né? A gente quer fazer agora, no mês de entre junho e julho, que é levar todo o nosso escritório para o mercado. A gente vai tirar ali um período, a gente está acertando esse calendário, mas a gente vai tirar ali uma data onde a gente vai levar todo mundo para o mercado. Né? Não vai dar para levar para todas as regiões do Brasil, mas a gente vai levar aqui para São Paulo, espalhar nosso time aqui em São Paulo. Então, todo o nosso escritório vai ter um dia que a gente está chamando de Santa Helena em todo lugar. Né? Eu tenho trazido esse termo para Santa Helena, que é a Santa Helena em todo lugar. É onde o nosso cliente está, aí faz parte das nossas crenças, né? Onde o nosso cliente está, a gente tem que estar. É mais ou menos assim que a gente pensa e que a gente quer desenvolver essa atuação. Muito bom. Deixar recado para 2 perfis aqui. O empresário que quer sair da operação, galera, não é tão simples. A gente tem referências, ainda mais agora, de uma pessoa que está aí há muito tempo no mercado. E também para quem está subindo degraus na esteira, né? Nesse processo todo corporativo, gente, vai virar coordenador, vai virar head, vai virar diretor, a agenda ainda ela tem que ter a mão lá na operação, na ponta, junto com o cliente, com foco no cliente, o foco do cliente. Então isso. Tem um pessoal que fala assim, você tem que conhecer a dor do seu cliente. Eu digo que você tem que conhecer os motivos do seu cliente. Por que ele tem um negócio aberto? Por que ele tem Por que ele é empreendedor? O que ele está empreendendo? Qual o motivo dele? E aí, como que você consegue se alinhar ao motivo dele, né? O sonho dele. O motivo é um sonho. O sonho dele é, né, prosperar, ter riqueza, pode ser um monte de coisa. Como é que você consegue chegar no motivo do sonho dele? Como é que você faz uma coisa se encaixar com a outra, levando uma série de experiências, uma série de situações que as coisas consigam fazer com que ele cresça e se desenvolva e tenha resultado, e a Santa Helena também. Né? A gente também. Ganha-ganha. Então, ganha-ganha. Excelente. Eu vou dar um exemplo para você aqui, né, disso que a gente falou. O seu Renato Fechino, fundador da Santa Helena, ele está com a gente lá. Né? Temos o Gino, é o CEO. Né? Tem o conselho, mas ele está lá. Ele é o presidente do conselho e ele está lá. O Gino, por exemplo, nosso CEO, tem uma agenda com ele semanal, alinhando as coisas, trocando as coisas. Ou seja, em algum momento na tua carreira, você pode ascender a ser um presidente do conselho. É isso aí. Mas você não pode perder totalmente o contato ali com a operação, com o negócio, com o que está acontecendo. Você tem que saber, né? Exato. E outra coisa, gente boa. Né? Eu tenho certeza que o seu Renato Fechino hoje ele está muito mais tranquilo. A família está muito mais tranquila porque tem um border ali que, consigo ficar um pouco mais distante. Eu consigo ter gente aqui que está fazendo com que as coisas aconteçam. Isso é muito importante. Excelente. Legal. Mudando um pouco para marca, vamos falar um pouquinho de marca, de branding. E a gente tem a Santa Helena com várias marcas na nossa memória afetiva. Opa, então, desde pequenininho eu comia amendoim com meu pai e até hoje tem esse momento ali com as marcas de vocês. Qual que é o segredo dessa conexão emocional tão forte com o consumidor brasileiro? Você me deu uma dica para fazer aqui uma surpresa para você. Eu trouxe aqui, né? Mostra aí, produção, mostra aí. Eu trouxe uma mochila aqui, né? Uma bolsa aqui da Santa Helena carregada com uma caixinha aqui que eu chamo de
Mistura que dá bom. Isso aqui é do nosso gerente de marketing, o Breno. Muito né? bom. Uma mistura que dá bom. Então, as marcas de Santa Helena. Muito obrigado. Para você, para o time. O mistura que dá bom é um conceito de como que Santa Helena, através como uma base de amendoim, né? Que é a nossa principal matéria-prima, como que a gente consegue fazer essa mistura que dá bom, fazer com que as pessoas tenham momentos agradáveis e lembrem desses momentos agradáveis através do alimento, né? Nossas lembranças, elas vêm de algumas situações. Às vezes é um cheiro, às vezes é um ar que você passou ao longo da sua vida, e muitas vezes é alimento, né? Ainda mais o brasileiro tem muita lembrança com o alimento. E a Santa Helena, ela vem construindo isso. Uma das marcas que ela tem, que é a Paçoquita, né, que é uma das marcas mais importantes de Santa Helena, que é a nossa paçoca, que hoje é sinônimo de marca, de produto, né? Quando as pessoas não falam, vou comer uma paçoca, elas falam, vou comer uma paçoquita. Com certeza. Então, paçoquita já virou... É igual o Band-Aid, igual o cotonete, né? E a gente gosta de dizer que ela é uma assinatura de sabor. E isso é muito forte dentro da Santa Helena, que a gente não pode perder a qualidade daquilo que a gente está apresentando, não pode perder essa assinatura de sabor. Mas, como que você faz isso? Tem muita empresa que tem produto bom, sabor bom, mas como é que você faz isso com a marca, né? É desenvolvendo uma relação de proximidade. Por isso que eu fiz questão de trazer para você os produtos. Porque não adianta você só falar, você tem que entregar o produto. Então aqui, uma das coisas que Santa Helena vem fazendo é entregando muito produto e relacionamento com o mercado. A gente, e tem uma coisa que eu aprendi em Santa Helena, e é muito verdadeiro, ontem mesmo eu vivenciei isso na prática. A Santa Helena é uma empresa que não fez isso sozinha, ela fez isso com parceiros, ela fez isso com o mercado. Esse mercado atacado doceiro, por exemplo, são grandes parceiros que fizeram com que Santa Helena... Considera a distribuição um dos grandes sucessos? Um dos grandes capilaridade. Para Santa Helena, né, como plano do negócio e como entendimento de cliente, a distribuição é tudo para ela. Estar presente onde o consumidor está, onde as pessoas estão, onde as pessoas querem consumir. Isso é importantíssimo. Tanto que quando eu cheguei na Santa Helena, eu lancei esse slogan, né? Que é Santa Helena em todo lugar. Eu quero ter Santa Helena em todo lugar. Com alguma marca nossa, com algum produto nosso. Muito parecido com o que a Ambev faz. Tem que estar em todo lugar. Ambev, Coca-Cola, são marcas que se construíram. Se você olhar a Coca-Cola, a marca é bacana, mas ela construiu a marca por distribuição, por presença, por comunicação. Quando a gente fala de distribuição, tem a ver com comunicação e presença. Então, as duas coisas andando juntas. E a gente Santa Helena tem construído isso. E entender também que você tem que evoluir, que você tem que acompanhar o consumidor naquilo que o consumidor está buscando. Então, Santa Helena, ela tem um produto que agora é muito importante para a gente. Esse produto aqui, não sei se você conhece, o Caseirão. Conheço. Ele é um doce de amendoim que a gente comprava lá na vendinha, perto de casa, né? E hoje ele é um produto que tem uma venda muito significativa. E é muito interessante porque ele tem um sabor muito característico de Santa Helena. Então a gente fala muito de paçoquita, é muito conhecida a paçoquita, mas a gente consegue entregar também num produto muito simples. E é um produto muito tradicional no Brasil. E a gente consegue entregar, e ele construiu aí, de certa forma, a Santa Helena, a marca Santa Helena ao longo do tempo. Aí hoje a gente tem Mendorato, outra marca muito forte, né? O Mendorato, porque é um amendoim japonês. Que é outro produto também que já está quase ali. O consumidor, quando vai falar de amendoim japonês, muitas vezes ele já chega na loja pedindo, eu queria um Mendorato. Ele não chega pedindo, eu quero um amendoim japonês. Sim. Ele chega pedindo um Mendorato. Isso é uma coisa que a gente tem desenvolvido. Então, assim, eu tenho tanto a paçoca, tanto o doce, né, para produtos de sabor, mas eu também tenho ali o amendoim para momentos de consumo. Outra coisa que a Santa Helena vem fazendo ao longo dos anos é conseguir desenvolver produtos que se encaixem nos momentos de consumo da população brasileira, fazendo com que a nossa distribuição consiga fazer com que faça chegar lá para o consumidor no momento de consumo dele. O Mendorato mesmo, né? Quando é que você come um Mendorato, né? No momento de festa, no momento de lazer, no momento com os amigos, ou quando você pega o aviãozinho da Azul, né? Que você pega lá um voo na Azul, que alguém vai te servir um amendoim, o que você faz? Aí você olha e fala, um amendoim.
esse amendoim é o Mendorato que você está pegando, que é Santa Helena. Então, como é que você constrói isso? Como é que você vai desenvolvendo isso e criando esse hábito, esse sabor nas pessoas? Estando onde o consumidor quer consumir no momento que ele quer consumir. Mas a gente tem evoluído bastante. Olha, Paçoquita mesmo, né? Tem 2 lançamentos. Um não é lançamento, mas eu gosto de reforçar. Esse aqui é lançamento. Mas olha só, não sei se você sabe, mas tem Paçoquita... Esse eu não tinha visto. Pamonha. Pamonha é uma delícia, uma delícia. Isso lá em Goiás vai vender? Opa, lá em Goiás. Piracicaba, né? Todo mundo... Quem não gosta... Eu gosto muito de uma... Eu morei em Goiânia há 3 anos. Eu adoro pamonha. Tenho família no interior lá também. É? Então eu adoro uma pamonha. E quando eu conheci que Santa Helena tinha uma paçoquita pamonha, lá em casa não falta. Minha esposa diz, não pode faltar. Há pouco tempo, ela é para ser um produto sazonal, um produto agora de festa junina. Ele pegou tão bem que virou um produto de linha. E não vai sair um produto de linha. Então, pamonha. Agora a gente está lançando paçoquita coco queimado. Coco queimado também, a gente lembra da cocada, coco queimado, né? O sorvete, o picolé, coco queimado, né? Então a gente traz uma assinatura de sabor de paçoquita com coco queimado, que é outra, e agora lançamento agora para junina, para a gente trabalhar esse período agora. A gente falou que vai falar de calendário, toda hora eu vou puxando o assunto aqui, porque para mim é muito importante. Sim. Mas olha, é muita coisa que a gente tem. Outra coisa que eu acho que é legal reforçar. As pessoas às vezes acham que paçoca e que paçoquita, né? Eu não posso comer muito. Eu vejo muito isso. Eu entrei agora na Santa Helena. Eu adoro paçoquita. O único problema é que eu não consigo comer uma só. E aí você sabe, a gente ganha peso. Mas isso não é um problema. Isso não é um problema, né? Então, assim, a gente tem a paçoquita zero. É outro produto sensacional, um produto com sabor, e não perde o sabor. Isso é que é muito interessante, que a gente às vezes vai pegar um produto zero ou um produto com menos caloria e quando você pega o sabor não tá tão legal. E aqui a gente consegue ter um produto paçoquita zero açúcar, mantendo qualidade, mantendo sabor, mantendo qualidade. E outra coisa, aqui é o quê? É amendoim, açúcar, e água, e mais nada, praticamente. Então, é um produto natural. É um produto e sal, né? Amendoim, açúcar e sal. Então, é um produto natural. É um produto que você pode até... Você comer, tudo que você comer em excesso vai te trazer problema de ganhar peso, de saúde. Mas você tem paçoca, proteína, você tem muito o amendoim, que é um produto super natural. Existem uns estudos, como eu vi no Mercado Farma, de um nutricionista amigo meu me mandou uma mensagem que ele estava numa feira nos Estados Unidos e falou: tem um estudo enorme aqui agora de amendoim contribuindo para o intestino, melhora do trato intestinal. Eu falei, cara, que legal. A gente já sabe há 80 anos. Santa Helena já sabe disso há muito tempo, eu falei para ele. Então, são vários produtos que a Santa Helena vai desenvolvendo e que vai construindo essa correlação de proximidade com o consumidor e desenvolvimento da sua marca. O último produto, só para fazer um último aqui, esse produto aqui é sensacional. Muitas pessoas não conhecem ele, mas quando conhecem, adoram, que é o Croquíssimo. Então, tem o Mendorato como um amendoim japonês, mas a Santa Helena desenvolveu um produto que hoje muita gente já copiou. Tem um monte de gente vendendo esse produto igual ao da Santa Helena, mas foi a Santa Helena que criou uma receita do seu Renato Fequino, né, que desenvolveu ao longo do tempo, mas é um produto muito bacana porque ele tem um amendoim por dentro, mas ele tem um drageado por fora que dá mais crocância. Então você tem o japonês que tem crocância também, mas esse aqui tem mais crocância porque o drageado dele é mais crocante. E ele é uma marca que a gente quer trabalhar muito mais próximo dessa geração, né? Dessa geração dos jovens, né? Eu não gosto de falar que é geração Z, porque assim, eu me sinto jovem. Então, para alguém que está buscando um momento jovem, para a geração Z e comunicar com isso. Por exemplo, a gente tem um Croquíssimo, esse aqui é o levemente salgado, mas no Croquíssimo a gente lançou um barbecue texano. Então aqui a gente consegue ter mais variedade de sabores, porque é um produto que cabe a gente trabalhar isso com a marca. Muito bom. Uma aula aqui de SKUs e distribuição, produto novo. E todo mundo está no momento. Agora as grandes marcas estão no momento das collabs. Então a gente tem uma collab com a Mais Mu aqui, que é o Milk Bar, que está fazendo muito sucesso. É um dos produtos que eles mais vendem hoje por conta da força da marca Paçoquita. Aqui dentro, uma barra de proteína com pasta de paçoquita aqui dentro. E aí leva toda a assinatura de sabor para o produto muito bacana. A galera da academia fica feliz. Fica feliz. Então, assim, é um pouco disso, Rodrigo. Eu não sei se eu consegui te explicar no detalhe, mas Santa Helena tem
dentro do plano dela, uma estratégia de marcas, cada uma das marcas nos seus momentos, uma estratégia de desdobramento de produto por marca para fazer sentido, para chegar no consumidor e o consumidor gostar do produto, daquilo que ele está comendo, daquilo que a gente está entregando para ele, que se fala com a comunicação da marca de acordo com cada geração que a gente vai atingindo. Tem uma frase que de paçoca é muito importante para a gente, eu gosto de reforçar isso, que paçoquita ela é um produto de 0 a 32 dentes. É uma brincadeira que a gente tem, porque ela vai desde o bebê, pode consumir e vai gostar dela, até a pessoa que já está com toda a formação dentária, vamos dizer assim, né? Então é de 0 a 32 dentes. E também é para quem já perdeu os dentes. Porque como ela é uma farinha de amendoim, a pessoa também não tem tanta dificuldade para consumir. Então a gente vai em do começo ao fim da vida. Ela vai em todas as gerações, né? Excelente. Então, eu acho que é bacana muito isso. bem respondido, Alves. Acho que entender que não tem uma bala de prata. Não é só a paçoquita, é uma composição de produto, de marcas para diferentes perfis, e a gente está em todo momento na casa da pessoa, na memória do consumidor, seja de manhã, tarde e noite, seja na alegria, na tristeza. É isso aí. Eu consigo consumir um produto Santa Helena. A gente até brinca lá, né, internamente, que assim, é uma batalha naval. Como é que você faz essa batalha? Onde é que você vai acertando cada caixinha? Uma hora você acerta uma, outra hora você erra outra. Como é que você vai brincando com essa batalha naval para ir acertando cada vez mais a proximidade e conquistando o consumidor, né, através dos parceiros? Que aí a gente tem, eu falei do Atacado Doceiro, mas a gente tem os distribuidores como grandes parceiros que conseguem fazer a distribuição para a gente em quase todos os PDVs do Brasil. A gente tem o varejo, né, o supermercado, o varejo tradicional, os atacarejos, os caches, né? Então, como é que você consegue fazer com que os produtos estejam presentes, bem posicionados, com preços que sejam preços que valorizem os produtos e a relação consumidor? Então, é bastante coisa que tem aí para a gente fazer isso acontecer. E aí, voltando para os distribuidores, esse trabalho todo que vocês fazem, APAS. O quanto é importante estar em feiras, ter estandes, você estar em contato com esse comprador. Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase antiga lá do Porter, né? do Kotler, né? Então, quem não é visto não é lembrado. Isso é uma coisa antiga. Não adianta, não tem mistério nisso. Hoje em dia, eu sou de uma época onde, para se fazer mais lembrado, a gente mandava mala direta. Não sei se você chegou. Sim, cheguei a usar também. Então, mala direta. Você mandava pelo correio, uma carta, um folder, uma coisa assim. Hoje em dia você não precisa mais disso. Graças a Deus não precisa mais disso. Mas você precisa ter uma relação muito próxima com as redes sociais. Eu vou te falar que dá para usar. Como não estão usando, talvez usar em alguma campanha seja interessante. Pode ser interessante. Hoje a forma que você tem que fazer é diferente. Né? Você tem que gerar proximidade. Mas você tem as redes sociais, elas são a mala direta. As redes sociais, o Instagram, o TikTok, o YouTube, até o Facebook ainda, porque tem muita gente que ainda usa o Facebook, com certeza, são, sem dúvida nenhuma, malas diretas que você tem e que hoje, sabendo utilizar, você vai fazer com que o teu consumidor esteja lembrando de você. Mas quando você tem feiras no mercado ou eventos que te tornem mais presente, as pessoas também valorizam muito isso. Então, uma APAS agora, que é a maior feira do varejo brasileiro, do supermercadista, a APAS faz um anúncio, e eu tenho certeza que eles estão caminhando muito próximo da verdade, que é a maior feira de supermercados do mundo. É sim. Se não for, vai ser. É muito grande. É porque nos Estados Unidos eu acho que eles têm feiras grandes, mas não são tão concentradas como a APAS, né? Então, assim, a gente vai estar presente lá, Santa Helena, com uma estrutura, um stand muito bacana. Fica o convite aí para acho que também em cima, não sei quando é que a gente vai sair aqui com o podcast, mas fica o convite aí dia 12, 13, 14 e 15 no Expo Center Norte, lá em São Paulo. Mês que vem, agora em maio. 12, 13, 14 e 15 de maio, a gente vai estar com um stand muito bacana lá, recebendo os nossos parceiros supermercadistas. É que assim, a APAS passou a ser uma feira do varejo, não só supermercado. Então, os nossos distribuidores, eles vão lá na feira. O pessoal do Atacado Doceiro, como eu falei, vai estar lá na feira.
Eu tenho... Vocês fazem lançamento lá? Vamos ter lançamentos esse ano, a gente aproveita a APAS, né? Que é um momento que a gente vai estar ali com quase todo o varejo, a gente aproveita para fazer lançamento, a gente vai ter lançamentos esse ano lá, temos pelo menos aí de 4 a 5 produtos que a gente está trazendo como novidade de lançamento, mas a gente quer reforçar alguns lançamentos que a gente fez, que também foram lançamentos que foram feitos no final do ano passado, ainda tem muito para desenvolver, que é, por exemplo, esse croquíssimo barbecue, né, que a gente ainda está trabalhando. A gente está no meio da junina, então está começando agora a junina, maio está começando a junina. Eu falo de junina, o pessoal pensa assim, meus amigos que não são desse mercado, junina, mas junho, julho, eu falo, não. Tem que fazer campanha para isso? Tem que fazer campanha. Tem, o mercado se movimenta. Nós temos um calendário, né? Vou entrar nesse assunto agora, o calendário de Santa Helena, o período da junina, ele é muito representativo. Não é só para Santa Helena, para o varejo brasileiro. O varejo brasileiro, porque é uma festa mais longa, ela não é uma festa de uma única data, um único período. Ela pega um período muito maior. Então, ele começa a trabalhar a partir de maio com a junina. Então, ele começa a desenvolver as ações, aquelas barracas, quando você entra no supermercado, você vê aquelas barracas de festa junina, né? Porque as pessoas começam, a partir de maio, se preparar. E a Santa Helena, esse ano, ela tem uma estratégia de trabalhar dois perfis de consumidores ou de personas que se desenvolvem nesse período da junina, que é o festeiro e como é que é? Eu esqueci agora a frase, mas é o festeiro e a pessoa que faz a festa. O anfitrião. Os anfitriões e o festeiro. Né? Então, obrigado, produção, pela dica. Então, é o anfitrião e o festeiro. Como é que eu, Santa Helena, consigo trabalhar essa persona e consigo trabalhar essas pessoas? Isso faz parte da nossa estratégia para esse ano. Por quê? Porque o anfitrião ele vai preparar a festa, ele vai montar a festa na casa dele, na família dele, em todos os lugares. E como é que a gente consegue motivar esse cara a trabalhar nesse período? E é um período que não é de uma data só. Né? Eu, nesse período aí de junino, sou convidado para umas 4, 5, 6 uns festas. 2 meses pelo menos. É isso aí que vai, né? Junho, julho. E aí tem a Agostina também. O pessoal fala, não é festa junina, é festa agostina. Tá bom, beleza, legal, vamos lá. Tá ali, tá porque é um momento agradável. Você vai comer um docinho, um amendoim, você vai comer uma paçoquita, você vai comer um caseirão, você vai, sabe, um amendoim, um croquíssimo, você vai ter um mendorato lá. Como é que a gente, Santa Helena, abastece esse mercado? Da mesma forma, o festeiro, né? Ele está procurando qual a junina que eu vou para esse final de semana, para onde eu vou, qual a festa que eu vou. Ele também pode levar alguma coisa. Como é que ele chega na festa, né, junina, sem nada na mão? Santa Helena tem opções diversas para ele chegar na festa junina. Então, a gente começa um trabalho muito forte com o mercado. Vai ser maio, junho, julho e agosto, mais ou menos ali, né, para a gente trabalhar esse período de junina. E isso é muito representativo para Santa Helena, mas também para o varejo brasileiro. Porque o varejo ele desenvolve muitas ações nesse período. Então, a gente tem esse calendário, a gente está no meio desse processo agora e está fazendo muito sentido para a gente, está indo bem. A gente vê que o mercado teve uma Páscoa muito boa, né? Terminou a Páscoa agora e a Páscoa foi boa para o mercado. Isso é bom porque anima para a gente continuar desenvolvendo bem nesse restante desse ano. Então, a gente está bem animado e com uma estratégia muito bacana para desenvolver junto com o nosso time. Nosso time está muito empolgado, aí, muito focado para desenvolver uma junina bacana. Excelente. E muitos profissionais nem imaginam que funciona dessa forma esse período junino. Então, super relevante ter essa informação. As empresas podem reverberar isso. As empresas podem pegar um pouco daquilo que Santa Helena faz, reverberem, porque tem muita coisa boa que a gente faz para a junina, que se as empresas reverberarem, elas também vão poder se desenvolver em várias frentes que o mercado trabalha. Um mercado parceiro, né, nosso, muito grande, aqui em Ribeirão tem bastante também, tem um grande parceiro nosso aqui, que é o mercado do pessoal de casa de festas. Sim, essas lojas que têm material, equipamento, né, tudo para festa, eles fazem isso. Tem muita coisa temática e aí festa junina é muito representativo para eles também, né? Porque as pessoas, todo mundo quer um chapeuzinho de palha, né? Todo mundo quer estar uma gravatinha pintando o rosto. Esse pessoal também oferece bastante opção e a gente é parceiro deles com muita coisa que a gente pode desenvolver lá. Excelente, Fábio. E olhando
para os estandes ali, APAS, também as ações, eu sei que vocês fazem diversas ações pelo país nesse momento de festa junina. E um dado que a gente tem aqui como agência, a gente já rodou mais de 20 mil orçamentos, então a gente tem um volume muito grande de projetos sendo feitos. Sim. E o nosso parceiro profissional, né, a galera do marketing, do RH, todos os times que compram, tem uma dificuldade de definir indicador de sucesso. Assim, eu tenho um evento, eu tenho um stand, eu tenho uma ativação, eu tenho um programa no PDV, e a gente gosta de perguntar, mas como que estão te medindo aí dentro? Né? Como as áreas, a companhia está olhando para o sucesso dessa ativação? O que você gosta de olhar para um stand da APAS ou por uma ação que foi feita num evento tal lá e como que vocês medem esse negócio, né? Olha, eu meço muito, eu procuro sempre em algum desse tipo de evento intitular um produto-chave. Para que através do produto-chave eu possa medir o retorno que eu tenho, não só de vendas, mas como também de lembrança, de recall. Então, na APAS agora a gente está levando pelo menos 2 produtos para a gente já fazer até uma pré-venda desses produtos de lançamento, como produto-chave para aquele evento. Nós vamos, Junina tem uma série de eventos que a gente vai fazer e a gente vai trabalhar um pouco dessa estratégia. Nós vamos agora para o João Rock aqui também, aqui em Ribeirão. Sim, né? sim. E no João Rock, a ideia é qual o produto que a gente vai levar e qual a marca o produto que a gente vai levar para depois a gente poder medir o recall tanto através de redes sociais, impressão de marca, né? Isso, intenção de compras. Como é que a gente faz isso, né? É um pouco isso, porque às vezes é difícil mesmo você medir. E eu não gosto muito de colocar essa responsabilidade toda no time de marketing, né? Porque, às vezes, o time de marketing montou uma estratégia muito bem feita, conseguiu executar aquela ação, aquele evento muito bem, só que, às vezes, a gente pode ter falhado numa estratégia comercial que não deu o apoio devido para aquilo. Então, eu gosto de fazer essa medição de forma muito... escolhendo... Poxa, vamos medir através de resultado desse item aqui. E aí, é claro que talvez fique muito mais fácil se você concentra para algum indicador de algum produto ou de algum tema específico que você está divulgando. Porque se você... muitas vezes um evento ele é generalista com as marcas e produtos que a gente está levando e você, quando vai medir, fica mais difícil você medir. Então, eu tenho uma estratégia nesse ponto. De olhar, vamos escolher, né? Exemplo, eu estou com paçoquita coco queimado. Vamos escolher a paçoquita coco queimado como o produto que a gente vai levar para esse evento, para depois a gente poder medir desse produto qual foi a repercussão que eu tive, qual foi a reverberação que eu tive em redes sociais, coisas assim. O Breno, nosso gerente de marketing, que é um cara sensacional, ele tem lá todos os indicadores, esses indicadores mais de marketing. Ele está, né, de olho. Desses temas de marketing, de pesquisa, ele tem tudo isso, ele tem todo esse acompanhamento. E aí a gente olha ali, peraí, vamos puxar esse aqui, vamos olhar esse item aqui. Teve uma repercussão como a gente esperava? Teve. Então, peraí, esse aqui já é um bom sinal de que o evento vai trazer o resultado que a gente espera. Agora, na APAS é muito relacionamento, né? A gente está levando algumas novidades para lá de atuação dentro do nosso stand. Umas coisas bem interessantes. Quem tiver curioso, passa lá no stand para conhecer. Estou curioso. Vocês vão estar lá? Vou passar por lá. Legal. Seja bem, a gente vai ter um evento lá que eu vou querer que você participe lá do evento. Tamo junto. Tá bom? E, Elber, olhando ainda nesse assunto de experiência de marca, o João Rock... Público jovem, claro que tem aí uns 40, 50, mas é a molecada. Croquíssimo. Como que você está olhando para o jovem? É croquíssimo? Tem alguma outra marca? Vou colocar uma dificuldade no meio. Paçoquita. Dr. Peanut, quem que está incomodando? Porque tem gente... Participamos de um evento juntos agora, sim, com o João Branco. Sim, sim. E ele contou aquela história que o Burger King conseguiu pegar o jovem e isso incomodou muito na análise dele. Você falou, cara, eu comecei a perder um pouco de espaço. Claro que depois eles recuperaram. Mas como que vocês estão olhando para esse jovem, produto novo, tem alguma coisa que está aí fermentando? A gente escolheu, por exemplo, Croquíssimo para se comunicar mais próximo do jovem, dos momentos de consumo do jovem. Mas a gente entende que todas as marcas podem e devem ser desenvolvidas para todas as gerações. Você só precisa saber o momento e a forma certa de se comunicar com essa geração. O João ele até falou uma coisa que eu acho muito interessante, né?
saber falar a língua do jovem ou entender o que o jovem está buscando. Quando eu falei de entender de cliente, né? Entender o que o jovem está buscando, muitas vezes não é aquilo que você está querendo levar. Então, ter uma escuta ativa desse mercado é muito interessante. Você falou uma coisa, eu vou te falar uma verdade que eu tenho dentro de casa. Eu tenho uma filha de 16 anos. E eu ouço muito o que essa menina fala. Mariana, filha, Mariana, minha princesa. Eu sou casado há 26 anos com a minha esposa, a Marcela, né? E a gente tem uma relação de familiar muito, muito bacana. Princesas, um beijo para elas. É assim, eu ouço não só a minha filha, mas eu ouço o que a galera... Ontem mesmo tava uma galera lá em casa, eu cheguei de viagem, tava uma galera lá em casa, lá do vôlei. Mas o que essa molecada tá falando? O que essa molecada tá falando? O que essa molecada tá buscando? O que eles estão, né? O que eles estão interagindo? E a gente também usar os canais de pesquisa e de entendimento. E entender que, às vezes, aquilo que eu acho não é o que eles estão achando. Mas tem um detalhe aí nessa relação que é muito interessante. Quem paga a conta não é o adolescente. Não é a geração Z. Quem paga a conta são os pais. Quem faz compra. Então, você tem que lembrar disso na relação. Você tem que fazer com que o jovem entenda e queira a sua marca, mas você também tem que ter uma relação com quem está pagando a conta. Então, assim, eu acho que é esse caminho. Como que você consegue trabalhar as gerações que hoje estão pagando a conta, fazendo com que chegue para o jovem, para o adolescente, para a geração Z, de forma que a gente consiga estar desenvolvendo essa relação muito boa. Porque não adianta você também... a CIMED tem um case muito interessante, né, que é o CarMed. Ela conseguiu fazer isso e gerou... E os pais, quem paga a conta, entendeu que valeria a pena pagar a conta por aquilo. Porque é um produto que... Legal, bacana, e o preço, o valor, né, ficou bacana ali, oferecer, ok. Então você tem que saber fazer isso também para que as coisas estejam acomodadas nas gerações. Esse é um desafio grande que a gente tem em Santa Helena. Agora, por exemplo, no João Rock. Por que eu puxei da minha filha? Porque a minha filha falou assim, eu mostrei para minha filha, já vamos patrocinar o João Rock e tal. Ela olhou para mim e falou assim, pai, esse evento não é para mim. Aí eu, opa, como não? Aí ela, eu nunca ouvi falar em Sandra de Sá. Nem sei quem é Sandra de Sá. Quem é Sandra de Sá? Por favor, adoro Sandra de Sá. Né? Mas ela olhou para mim e falou, pai, eu não sei quem é. Sim. Esse evento não é tanto para mim, não. Eu perguntei para os meus amigos na escola, eles falaram, não sei, meus pais falaram que vão. Quem vai no evento? E não é uma crítica ao João Rock, mas não. É interessante. É rock nacional. A juventude hoje está buscando o K-pop. Né? Muitos jovens da geração K-pop, ou então está buscando alguns outros grupos de fora. Tem música, alguns nacionais, algumas coisas do rock nacional que eles também buscam ali alguma coisa. O funk, como é que você consegue... Então, não é uma crítica ao João Rock, nós somos patrocinadores, apoiadores, e vai ser um evento incrível. Nós estamos levando um stand maravilhoso para lá. Só que o que a gente está comunicando lá? Está comunicando para o jovem que vai ter muito jovem que vai, minha filha provavelmente irá. Mas eu perguntei, e seus colegas da escola? Falaram, não, ninguém falou que vai. Falaram que o pai... eu perguntei para ela, falou que o pai dela falou que vai, que acha que vai. Então, assim, entendendo, né? Interessante. É interessante. E aqui, por favor, não é uma crítica, não é isso. É que, assim, como que a gente... Para o João Rock isso é ótimo, porque eu pego dos 16 aos 60. É isso. E aí tem uma economia aí, que é a economia prateada, que eu gosto muito de falar, porque no mercado farma, para mim, era muito importante, e a gente vinha fazendo um trabalho muito forte lá, que é uma economia que você também precisa estar próximo e desenvolvendo, que é essa economia prateada, acima dos 50... Antigamente a gente falava 50 a mais, eu falo 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. É uma economia prateada, é uma galera que hoje tem recurso, é uma galera que consome... Tem tempo e que você tem que saber aproveitar bem dessa galera, né? Eu até achei interessante isso, porque uma moça vizinha nossa, eu estou morando em Ribeirão há 2 meses, né? E a minha vizinha, ela falou, eu fiquei sabendo que a Santa Helena vai patrocinar o João Rock. Você consegue ingresso? Eu falei, olha, eu acho que eu não consigo ingresso e tal, mas vai ser um prazer ter você lá no stand, essa coisa assim. Só que a moça que pedala com a minha esposa, né? Então ali, mais ou menos a mesma idade, ela vai.
E ela está nesse momento, ela é uma pessoa que tem 60, acho que está com 62 anos, super jovem, super disposta e que é uma economia prateada. Então, como é que a gente consegue trabalhar essas gerações que hoje, nunca antes na história, eu acho que o João Roque, não sei se ele falou isso, o João não falou, o João Branco, não sei se ele falou isso no bate-papo dele, mas nunca antes na história a gente teve no mesmo momento diferentes gerações interagindo ao mesmo tempo com o mesmo nível de disponibilidade de informação. São 5 gerações? 5 gerações, baby boomer e assim vai, convivendo ao mesmo tempo, até a geração alfa, que já está aí, já influenciando, porque tem a tecnologia à disposição e convivendo ao mesmo tempo com as informações. Como é que você trabalha isso sem que você esteja deixando de falar com uma geração, falando com a outra, né? Então, é importante. O case que ele mostra do Mac é que ele estava perdendo ali essa geração que é uma geração que estava vindo consumir, que estava levando o pai a consumir em outro lugar. Então, legal, porque preço por preço, né? No caso dele com o concorrente dele, preço por preço era a mesma coisa. Então, como é que você faz para entender que se os preços hoje, a concorrência de preço é mais ou menos igual, como é que você faz para se diferenciar na comunicação, no contato, na experiência que você tem? E a gente tem marcas que conseguem navegar bem. Paçoquita é uma marca que vem navegando muito bem nessa esfera e a gente tem um potencial enorme de continuar navegando com ela e até levar para essa geração Z e Alpha de uma forma que de 0 a 32 dentes a gente atinja esse público. Então, a gente tem conseguido fazer isso, mas a gente tem muito desafio ainda para continuar fazendo. Porque senão, da mesma forma que aconteceu lá com o João no Mac, né, vai chegar um concorrente que vai lançar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, e aí se você não estiver bem alinhado disso, você pode se perder no meio do caminho. Exato. O João vai falar, não gosto de paçoca. Aí ferrou. Né? Aí ferrou. Graças a Deus. Não vai acontecer. Ó, vou te contar um case comigo muito bacana. Né? Minha filha participa de um chama CISV. Children International Summer Vacation, que é uma instituição sem fins lucrativos, super antiga, sem fins lucrativos, que promove intercâmbio entre jovens no período das férias de verão, né, vamos dizer assim. E ela já foi para a Itália, já foi para o México, e não adianta. Mesmo antes de eu entrar na Santa Helena, o principal item dela que não podia faltar da equipe dela, né, dos delegandos que iam, né, é paçoquita. Então, assim, ela é adolescente, os jovens, praticamente todos os jovens. E aí fica a dica, se você é do CISV, se você vai fazer um intercâmbio fora e se você quer agradar todo mundo, leva a paçoquita na sua mala e oferece para a galera paçoquita. Paçoquita, Havaianas é 51, mas para mais 18. Para mais 18. Mas se você quer agradar, leva paçoquita, pode levar Havaiana, mas paçoquita é baratinho. Olha, você vai comprar uma caixinha dessa aqui, você vai levar, vai pagar menos de 50 centavos por unidade, você vai levar e vai agradar todo mundo, porque todo mundo. E o jovem, né, leva, e isso que a gente tem que continuar fazendo com que seja uma assinatura de sabor, ou seja uma assinatura de memória, seja uma assinatura de Brasil. Paçoquita é uma assinatura de Brasil. Então, a gente precisa continuar fazendo com que isso aconteça. Isso é muito legal. Muito legal, muito legal. E ampliando aqui um pouquinho, olhando para a live marketing, para o nosso mercado de brand experience, a gente viu a Heineken fazendo um movimento para esses contratos um pouco mais longos. A gente até falou um pouquinho aqui antes. Sim. O mercado publicitário isso já acontece, né? Tá mais perto da estratégia de marca. As agências de branding, né, tem uma relação um pouco mais longa com as marcas. E o mercado de live não tanto, as agências de eventos. E esse movimento de fechar um contrato por 3 anos, a Heineken iniciou esse movimento, apareceu em diversos canais. Como que você enxerga isso? O quanto é positivo ter um contrato um pouco mais longo? E o que as empresas que fornecem, né, prestam serviços para as grandes marcas, conseguem fazer para chegar nesse ponto? Eu tenho aprendido isso um pouco mais em Santa Helena, mas trazendo de outras experiências. Os eventos a gente deixa ele mais pontual para negociar mais spot, né, vamos dizer, mais por oportunidade. Mas hoje em Santa Helena a gente olha mais assim, qual a empresa que tem mais proximidade ou que tem mais fit, ou mais fito, vamos dizer assim, que mais fit com aquele evento, com aquilo que a gente vai fazer. E aí sim, nem sempre é preço.
Quase nunca é preço. É muito mais qual que melhor vai oferecer alguma coisa, porque ela tem mais expertise naquilo. Exemplo, a APAS agora. A APAS, a gente escolheu uma empresa, não foi pelo preço, foi porque ela já tem um histórico de APAS e ela entendeu ali melhor o briefing que a gente fez. Né? Então, o João Rock mesmo, a nossa escolha foi porque parece que as pessoas que vão desenvolver já trabalharam o João Rock, conseguiram algumas facilidades para a gente que ajudou a gente no processo. Então, eles venderam para a gente uma expertise que fez sentido. Então, hoje, quando a gente não fazer esse contrato mais longo, é porque a gente vem trabalhando isso. Por que não fazer? Não vejo motivo, entre aspas, por que não fazer, se for uma coisa muito bem negociada, uma coisa muito bem estrategicamente posicionada, que tem uma relação de custo-benefício e também de desenvolvimento futuro. Vejo que há possibilidade, sim. O que eu acho que precisa melhorar para que isso aconteça, por exemplo, Santa Helena, nós precisamos melhorar o nosso planejamento dessas ações para a gente poder negociar previamente com os nossos parceiros um calendário que seja um calendário já pronto, já ajustado. E isso faça sentido para a gente tirar o melhor proveito. Então, isso é uma coisa que eu acho que em Santa Helena a gente precisa melhorar para conseguir caminhar para esse lado. Por outro lado, acho que as empresas que trabalham nesse mercado deveriam também ter um calendário melhor estruturado para oferecer esse serviço já como uma oportunidade de negócio. Então, fica a dica, né? Eu, quando vou negociar com o varejo, eu não deixo o varejo me apresentar. Acontece isso, ele me apresenta o calendário dele muitas vezes. Mas quando ele me apresenta o calendário dele, para eu me adaptar ao calendário dele, eu estou comprando uma oportunidade de negócio com ele. É mais ou menos assim. Quando eu ofereço um calendário para ele de alguma coisa que ele não planejou ainda, mas eu digo para ele que ele se associando comigo numa parceria para desenvolver aquele calendário, ele vai tirar o melhor proveito, eu vou gerenciar, eu vou liderar o processo e aí eu consigo tirar melhor proveito. Então, o que eu acho que as agências poderiam fazer, deveriam aí, eu posso estar aqui falando uma grande besteira, tá, Rodrigo? Desculpa, mas é uma visão minha aqui. É ter um calendário, um planejamento de um calendário estruturado para esses eventos e oferecer isso como um grande diferencial para um relacionamento mais longo, um relacionamento mais já desenvolvido. Então, se você, olha, eu sei que eu tenho esse evento e essa marca aqui, ela se identifica com isso. Eu previamente já ir lá vender esses eventos e como que eu posso melhorar o seu posicionamento. Como que eu posso fazer você tirar o melhor desse evento, já negociando comigo com mais brevidade, com mais planejamento. Excelente. Casa muito com algumas conversas que eu tive, que é a gente ser um pouco mais ativo no processo. Por mais que talvez não tenha tanta proximidade com uma outra marca, é um risco, né? Arriscar em levar algo diferente para a marca, quem sabe chama atenção. Isso. E eu nem participo de uma concorrência, porque o processo de concorrência ele é positivo, eu concordo, mas ao mesmo tempo ele é doloroso, porque imagina, todo job a empresa abre uma concorrência, o departamento de compras participa, o time de marketing avalia, e toda vez, e se a gente consegue fechar algo com alguém estratégico e entregar mais, pode ser que fique melhor. É mais ou menos assim, ó, eu gosto de dizer que é mais ou menos como demanda de compras. Se você tem um planejamento de compras, que você já sabe quanto que você vai precisar, estou falando de suprimentos, né? Olhando para uma visão... Você tem um budget definido da área, compras também muito bem definido. Compras também muito bem definido, e aí eu ofereço, olha, eu vou precisar desse produto daqui a 6 meses. Me diga o melhor preço que você consegue me fazer e eu já vou te dar a demanda antecipada. Quando você faz isso, você tem um risco de chegar lá na frente, alguém está oferecendo alguma coisa mais barata. Mas se você acorda isso de uma forma que está dentro daquilo que, tirando o melhor proveito, isso não vai ser ruim para ninguém. Sabe? É um processo, né, de planejamento. Tem uma frase que eu gosto de dizer que vendedor que quer ter sucesso, ou seja lá o que você for fazer na sua vida, eu gosto de dizer como vendedor, ou marketing, quer ter sucesso, planejamento. Se você planejar muito bem, você vai ter problemas ao longo daquilo que você está executando. Vai ter. Isso é natural.
mas você está dentro do plano, você tem um plano, você tem uma estratégia, né? Está dentro do planejado. Se você não planejar, você vira um aventureiro sobre aquilo que vai acontecer. Aí vai ser muito mais difícil você contornar algum problema que você tenha. Então, eu acho que é um pouco por esse lado que talvez, tanto da indústria quanto das agências, precise melhorar para que a gente possa tirar o melhor proveito. Talvez a Heineken já tenha evoluído para isso, encontrou um parceiro que já faça isso e isso fez sentido para ela. Exato. E fica aí um recado para quem tem agências locais, liga para o Elby. Porque se eu tenho uma agência lá no interior, lá em BH, eu sei que Santa Helena está fazendo alguma ativação, talvez seja interessante vocês baterem um papo para trazer essa expertise local e nós, né, do mercado de agência, a gente ser um pouco mais ativo nesse processo de se aproximar da marca e oferecer um pouco mais. Um calendário que é muito importante para a gente, né, é esse calendário de junina. Né? A gente, depois do calendário de junina, a junina acaba ali em julho, entre julho e agosto, a gente vai lançar um outro calendário muito importante para Santa Helena também. Depois desse calendário, a gente entra no calendário de verão. Eu não posso falar esse calendário ainda, porque é uma estratégia aqui mais próxima, né? Mais aqui. Mas depois a gente vai entrar no outro calendário, que é o calendário de verão de novo. Então, se alguém tem oportunidades ou estratégias para trazer, que traga com brevidade, né? Porque hoje, por exemplo, esse ano, eu agora que entrei em Santa Helena, um monte de gente me oferecendo umas coisas. Mas o orçamento já está fechado, o orçamento é curto, já foi, já está negociado. Então, agora, talvez esse ano não. Está executando o plano. Estou executando o plano. Para o ano que vem, talvez a gente tenha aí algumas outras novidades. Muito bom. Elby, acho que para encerrar nosso papo aqui, uma pergunta que eu gosto de trazer nos nossos encontros qual uma memória pessoal ou profissional que te marcou profundamente e ainda influencia o seu jeito de liderar, de tomar decisão, de viver sua vida? Eu acho que eu tenho muitas, né? Eu como vendedor, eu gosto de dizer que eu sou um sonhador, né? Eu sou um cara que sonho muito. E eu penso que a partir do momento que as pessoas param de sonhar ou diminuem os seus sonhos, elas param de viver ou elas param de ter intensidade sobre a vida. Eu sou um sonhador, eu sonho grande, sonho grande o tempo todo. Então, eu desde moleque sempre sonhei coisas assim que eu, né, sei lá, será que eu sempre minha mãe falava, menino, você desce mais aí, diminui, você está sonhando muito, você sonha muito, né? E eu acho que eu tenho várias memórias de sonhos dos quais eu tive e eu realizei. Então, para mim, teve um momento no meu familiar, na minha vida, eu sou uma pessoa de uma família muito simples, carioca, acho que deu para perceber um pouco de sotaque, né? Mas uma família muito simples, um pai policial militar, uma mãe dona de casa, 4 irmãos. E eu não tive a oportunidade, apesar de ser uma pessoa que sempre buscou estudar muito, mas eu não tive a oportunidade de estudar o inglês, como deveria na minha juventude. Eu fui estudar inglês depois de velho. E para conseguir fazer com que isso acontecesse na minha carreira, na minha vida, eu tirei um ano sabático. Então, eu com a minha família, já casado, com uma filha de 4 anos, a Mariana na época tinha 4 anos, eu tive a oportunidade, planejei isso junto com a minha esposa e tive a oportunidade de tirar um ano sabático. Eu fui para o Canadá, vivi um ano em Vancouver com a minha família, com a minha esposa e minha filha. Legal. E nesse momento, eu fui muito em função de tentar tirar esse gap que eu tinha do inglês, né? Eu não sou fluente em inglês, eu acho que... mas tirou o gap, um ano tirei lá. Tirei um bom gap disso, né? Mas eu fui muito em função da minha filha. Eu lembro que, eu não vou falar qual empresa, mas eu lembro que a empresa que eu estava, ela foi comprada por uma multinacional e o primeiro vídeo a apresentação da empresa multinacional, um vídeo todo em inglês, sem nenhuma tradução. E eu olhando aquilo já como um executivo, eu era o gerente nacional de vendas daquela empresa, eu como executivo olhava aquilo e pensava, uau, eu não estou entendendo quase nada. E a verdade é que para a minha carreira naquele momento, o inglês não fazia a menor diferença. Não fazia a menor diferença. Mas eu percebi que, como uma pessoa global, como um mundo global que a gente vive hoje, com tudo que a gente tem, aquilo me fazia falta. E eu não queria aquilo para minha filha. Eu pensei naquela hora, não quero isso para minha filha de jeito nenhum. E aí foi exatamente nessa empresa, depois que essa empresa multinacional comprou, eu fiquei mais um ano nessa empresa, eu falei, agora o gatilho aconteceu. E o sonho que eu tinha de aprender inglês, de falar, de me comunicar melhor em inglês,
eu vou conseguir realizar. E eu realizei esse sonho indo para o Canadá, tendo lá um ano de vivência de uma outra cultura, de uma outra nação, de uma outra língua, né? Mas muito mais vivendo o dia a dia ali desse um ano sabático. É uma lembrança que a gente tem em família até, né? Eu e minha esposa. A gente até recebeu o convite para ficar lá, mas a gente acabou voltando e fez sentido para a gente estar aqui no Brasil. Mas a minha filha, desde então, quando a gente voltou, ela estuda numa escola bilíngue e ela hoje fala fluente inglês e hoje está estudando outras línguas também. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é uma lembrança para mim de um tempo onde eu realizei um sonho de aprender uma língua, de viver uma outra experiência de uma outra nação, de um tempo, um ano onde eu fiz muita coisa legal, muita coisa bacana. E é uma lembrança de um ano bom, um ano de sabático, né? Para um cara que trabalha muito, que gosta muito de trabalhar, que tem muito agitado como eu, viver um ano sabático não foi uma coisa... foi uma experiência também de vida para aprender isso, né? Fazer outras coisas. Eu arrumei um monte de trabalho, mas tudo trabalho voluntário, vivia fazendo trabalho voluntário. As pessoas não entendiam por que eu me candidatava a tanto trabalho voluntário, mas eu não me sentia... queria ficar em casa ali parado. Não, eu queria fazer. Eu ia para a rua, eu bandeirava corrida de bicicleta, eu ajudava a arrumar o jardim da praça e tal. É mais repertório, né? Você estava entendendo como que a galera se comporta, como as coisas funcionam. Isso fez essa lembrança desse humano, desse sabático, hoje eu carrego comigo, isso ajudou muito a minha carreira. Depois que eu voltei para o Brasil, isso foi eu fui para lá em março de 2012, voltei em março de 2013, fez muita diferença na minha carreira, no meu desenvolvimento a partir de então. Então, sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade, dessa boa lembrança desse humano e principalmente por ter feito isso em família, né? Que aí é uma lembrança em família muito boa. Incrível. Geralmente é um intercâmbio lá no comecinho da faculdade. Tirar assim no meio é muito difícil fazer isso e com a família. Eu preciso colocar nos meus planos. Foi um investimento alto, mas fez muito sentido. Se você, Rodrigo, tiver a oportunidade, vá, junte a sua família. Você tem família? Sim, sou casado, tenho um filhinho. Então, junta a sua família e vá sabendo que se você voltar, sua carreira vai continuar indo bem, né? Vá sabendo que as suas experiências precisam ser muito bem aproveitadas lá. Eu até gosto de contar que em um ano sabático eu tirei um mês de férias. Dentro do ano sabático eu tirei 32 dias de férias. Pô, como assim, cara? Você já estava de sabático, você tirou férias? Eu morava em Vancouver e falei para minha esposa, vamos viajar pela Califórnia. E aí a gente deixou Vancouver, tudo que a gente tinha lá. Foi embora. Pegou o carro e desceu até San Diego, foi visitando todos os estados ali, toda a região, todas as cidades da Califórnia, subiu por Las Vegas e depois desceu por Portland, voltou. Então, assim, foram 32 dias viajando. Aí um amigo meu falou, pô, cara, como é que você consegue tirar férias dentro do sabático? Eu falei, faz parte, né? Você aprender outras coisas, vivenciar outros lugares, outras culturas. Então, quem tiver a oportunidade, eu recomendo, faz muito sentido. Ao longo da carreira, você dar essa parada e ter uma experiência diferente. Muito bom. Pô, fiquei bem feliz com essa história, uma boa memória. É uma boa memória. E vou colocar nos meus planos. Legal. Fico feliz que tenha ajudado você a pensar um pouquinho nesse sentido. Muito bom. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou aqui, o meu emprego... Se você negociar bem, se você estruturar bem, se você planejamento sempre, planejar bem, até para sua família, para minha filha, para minha esposa, fez toda a diferença. Talvez você esteja pensando, poxa, mas a minha esposa tem um emprego dela... Ela também planejando. Dá para planejar. Aqui, planejando. No meu caso, eu vendo a empresa. Aí tira um sabático. Alguém no teu lugar, aqui nesse período, você gerencia. Hoje em dia, quando eu fui, não tinha tanto essa coisa da tecnologia, fazer reunião online. Na época, eu não lembro bem, era Sky. Era o Skype. Skype, era o Skype. Raramente você conseguia falar com alguém por Skype. Hoje em dia você tem trocentas ferramentas que você pode tirar lá no teu sabático, você tira um diazinho. Dá para fazer. Off do sabático, sabe? Off do sabático para fazer alguma coisa de trabalho. E aí vai ser legal, vale a pena. Muito bom. Bom, agradecer aqui o seu tempo, ter feito toda essa logística para estar aqui conosco. Com certeza foi muito enriquecedor, cara, incrível escutar em pouco tempo, gostaria de conversar mais, mas aí muito aprendizado, muita informação sobre liderança, gestão, marca, vendas, vida. Então agradeço demais a sua disponibilidade e ter
tido esse momento conosco. Legal. Obrigado, gente. Obrigado. Espero que você tenha uma boa audiência, que seja sucesso para vocês. E se a gente, em algum momento no mercado, a gente puder fazer algum trabalho junto, espero que seja bacana para ambas as empresas. O calendário vai chegar. É isso aí. Legal. Gente, obrigado. Mais um episódio aqui do nosso podcast e aguardem os próximos episódios.